Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Química com D8, falando um pouquinho de ligações químicas interatômicas, tá? Então nós organizamos essas aulas em 4 encontros, 4 momentos, 4 vídeos, certo? O primeiro vídeo é a introdução. Esse vídeo aqui é um vídeo introdutório explicando um pouco por que a necessidade dos átomos ligarem-se entre si e como isso acontece, tá bom? E os outros 3 então falam das ligações iônica, covalente e metálica. Aproveito aqui e peço para vocês para seguirem a gente nas redes sociais e principalmente se inscrevam no canal, se inscrevam aqui, não esquece de deixar o like aqui embaixo, não esquece de dar o like aqui no nosso vídeo e se inscrever para poder ficar sempre sabendo das novidades aqui do grupo, tá bom? Então, o Grupo Educacional D8 agradece e bora lá estudar um pouquinho mais de Química. Quando nós falamos de ligação química, é importantíssimo compreender a tabela periódica, tá? Conhecer um pouco os elementos químicos e as suas características, principalmente quando se refere ao assunto natureza dos átomos, e seus tamanhos. Os átomos metálicos compreendem 80% dos elementos químicos conhecidos, ok? Então, os átomos dos elementos metálicos, eles são átomos grandes, em questão de tamanho proporcional aos outros. Já os ametais são átomos bem menores, são átomos pequenos, certo? E não esquece que o hidrogênio também é um ametal, tá bom? E aí nós temos os gases nobres. Quando falamos de ligação química, compreender por que gases nobres são chamados assim é muito importante, uma vez que é devido à estabilidade deles que a gente entende como as outras ligações acontecem. Observe aqui. Quando nós falamos de gases nobres, a gente consegue analisar a estrutura eletrônica deles. Então, se nós olharmos aqui a estrutura eletrônica, a configuração eletrônica de todos os gases nobres, podemos ver algo em comum. O hélio tem 2 elétrons no seu último nível, chamado nível de valência. O neônio tem 8 elétrons. Tem 2 no subnível S, 6 no subnível P, somando ali 8 elétrons no seu nível de valência. Também temos aqui o argônio, criptônio, xenônio, radônio, e nota que todos eles têm 8 elétrons no último nível, com exceção do hidrogênio. Por que o hidrogênio só tem 2? Porque ele só tem o nível 1. O nível 1 é um nível pequenininho, tá? Só cabem 2 elétrons lá dentro. Então ele possui a quantidade máxima de elétrons que pode haver dentro do nível 2, dentro do nível 1. Já a partir do nível 2, cabem 8 elétrons. Então os demais todos ficam estáveis com 8 elétrons. Os gases nobres são os únicos elementos químicos, os únicos átomos que nós encontramos isolados na natureza. E o motivo justamente é essa estabilidade. Eles são os átomos mais estáveis, e essa estabilidade está associada então a ter o último nível completo. Tá? Alguns chamam de teoria do octeto. A teoria do octeto é colocada como ter 8 elétrons, com exceção do hélio e mais alguns, que acabam tendo apenas 2. Se tu interpretar um pouco diferente essa regra, não chamar de octeto, mas entender que ela é a regra do último nível completo, não tem exceção. Ela é uma regra mais completa. Então o importante é sempre ter o último nível preenchido, com 8 elétrons na maioria, e se tiver apenas um nível com 2 elétrons. Agora imagine o seguinte, se os gases nobres que são estáveis, ficam sozinhos, que tem toda essa energia, ficam sozinhos, por que os outros não conseguem? Porque os outros não têm essa mesma configuração eletrônica. Então o sonho de todos os átomos é ser um gás nobre. Mas eles não vão conseguir se tornar gases nobres, eles vão mudar a quantidade de prótons também. Isso acontece, mas não tão facilmente. Agora, o que é mais fácil acontecer é eles sonham em se tornar gases nobres e para se tornar o mais parecido possível com eles, eles podem perder ou ganhar elétrons, eles podem compartilhar elétrons. Então eles podem ter a sua eletrosfera modificada para que ela se assemelhe muito à eletrosfera de um gás nobre. Tá? Como é que isso vai acontecer? Existem várias maneiras disso acontecer. Tá? Mas tenta entender primeiro o que é o conceito de estabilidade aqui. A estabilidade, quando o átomo está sozinho, fica muito fácil de entender com gás nobre. Agora, quando temos 2 ou mais átomos ali envolvidos, é como se tivéssemos 2 átomos, 2 esferas aqui, interligadas por uma mola. Tá? O que vai acabar acontecendo?
Se essa mola está distendida, se ela está solta, ela tem uma certa energia, bem baixinha, não precisa mexer nela, não precisa interagir com ela, ou seja, ela é considerada estável, é o seu momento de mais baixa energia. Agora, se tentarmos estender essa mola, se tentar esticar essa mola, a gente tem que ficar segurando ela, a gente puxa ela assim e fica segurando a mola para que ela fique distendida dessa forma, né, esticada dessa forma. E isso já mostra que ela está num momento instável de grande energia. A mesma coisa vai acontecer se tentar apertar um pouco mais. Se tentar comprimir essa mola, ela também vai estar num momento tenso, de alta energia, ou seja, ainda é considerado um momento instável. Quando analisamos justamente essa distância e a energia envolvida nos átomos, os átomos sem ser gases nobres, quando eles estão separados, a energia deles é relativamente alta. À medida que eles vão se aproximando, a energia vai diminuindo devido às interações entre as suas partículas, até chegar num momento de menor interação, tá? De menor energia, que é a ligação. Neste momento de menor energia é quando a ligação química acontece. Se tentássemos aproximar mais, notem aqui pelo gráfico que ele realmente continuaria aumentando exponencialmente. Tá? Então, este momento marcado aqui no gráfico é um momento de menor energia, de maior estabilidade, logo, é onde a ligação química acontece. Levando em consideração os tipos de átomos que nós temos, tá? Em relação a tamanho grandes e pequenos, a gente pode dizer que 3 são as possibilidades de interação. Ou vai acontecer da interação entre um átomo grande e um pequeno, um metal e um ametal, ou 2 pequenos, 2 ametais, ou 2 grandes, 2 metais. Quando a ligação acontece entre 2 átomos, um metal e o outro ametal, a ligação é chamada de iônica. Quando os 2 são pequenos ametais, a ligação é chamada covalente. E quando os 2 são metálicos, a ligação é chamada de metálica. Tá? Por que 3 ligações químicas diferentes? Porque isso depende também dos mecanismos de ligação. Tá? Cada composto químico formado por um mecanismo diferente vai apresentar características químicas diferentes. Então, características de solubilidade, de temperatura de fusão e ebulição, características de maleabilidade, características de brilho, tudo isso vai ser alterado pelo tipo de ligação que une os seus átomos. Tá? E justamente essa é a intenção. Nas próximas 3 aulas, falaremos um pouquinho sobre cada um deles. Especificaremos mais sobre a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Certo? Encerro por aqui a parte introdutória e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!